Bora falar então da Lei 10.259. Vamos lá. Contando em 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência na nossa revisão turbinada. Revisão onde eu estou pontuando para você tudo aquilo que é necessário que você saiba sobre esta lei, mostrando cada uma das ideias, a forma como elas são cobradas, trazendo jurisprudência, uma ou outra questão para você, justamente para que você possa reforçar todo o seu conhecimento, tá bom? Desde já, ratifico o meu compromisso, estou à sua disposição, basta você entrar em contato com o nosso fórum e ainda, se você quiser, eu também estou nas redes sociais, em todas elas, @professor Eduardo Galante, partiu a aprovação, tá bom? Vamos dar sequência aqui no nosso curso? Simbora com o professor, partiu o nosso diretor Ivan, já disponibilizou o material aí para você e isso faz com que a gente então ganhe bastante com essa nossa revisão. Bem, para esse nosso encontro, eu quero dar sequência então ao que nós aprendemos da nossa primeira aula. Na primeira aula eu falei para você quais são as competências do Juizado Especial Federal, falei quais são quem pode ser parte, estabeleci ali uma série de critérios. Vamos aqui em busca de mais algumas informações. Gente, olha só, aqui é interessante porque ele diz que as citações e as intimações da União serão feitas nos termos do artigo 35 a 38 da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 93. Então aqui nós temos as citações e as intimações nos moldes em que são feitas para os entes públicos. Então aqui nós seguimos a lógica. Diferentemente lá no nosso juizado especial, no caso civil, no âmbito dos estados, que diz que lá nós iremos seguir o que está disposto, lá na nossa, vamos colocar assim, no nosso Código de Processo Civil. Mas aí você pode me perguntar, professor, eu não sei o que fala esta Lei Complementar 73. Não se preocupe, o professor trata de trazer isso para você. Então aqui estão, os artigos 35 a 38 dispostos, então, tais quais estão dispostos lá na nossa lei, para você saber como será feita então a citação dos nossos entes públicos. Olha só, a União, gente, então, ela é citada nas causas em que seja interessada na condição de autora, de ré, de assistente, de oponente, de recorrente ou de recorrida. E aí, como serão feitas as citações? Bem, será citado, então, o senhor advogado-geral da União, privativamente, naquelas ações junto ao Supremo Tribunal Federal, será citado na pessoa do senhor Procurador-Geral da União, na hipótese das competências dos tribunais superiores, será citada na pessoa do senhor Procurador Regional da União, na hipótese da competência dos demais tribunais, e será então na figura do Procurador-Chefe ou do Procurador Seccional da União, nos juízos de primeiro grau. Cuidado com isso, porque eu vi uma banca que explorou justamente esta ideia. Bem, a União ainda, ela poderá ser citada na pessoa do Procurador Regional da Fazenda Nacional quando a competência for dos demais tribunais. E também do Procurador-Chefe e do Procurador Seccional da Fazenda Nacional naquelas competências dos juízos de primeiro grau relacionados à Fazenda, tá? Em casos de ausências dessas autoridades, então a citação vai ocorrer na pessoa do seu substituto. As intimações e notificações feitas, então, ao advogado da União e ao procurador da Fazenda, então, nesse caso, nós temos que dizer o seguinte: as intimações, então, e as notificações seguirão a mesma lógica. Serão feitas nas pessoas do advogado e do procurador da Fazenda Nacional, especificamente nestes casos. Tá bom? Então, vimos aí quem são aqueles que serão citados, notificados ou intimados no âmbito da União. Bem, e mais, tá? A citação das autarquias, das fundações, das empresas públicas será feita, gente, ali na pessoa do seu representante máximo,
viu? E mais, em que local? E é isso que a banca cobra. Será lá no local onde foi proposta a causa. Ah, professor, mas e se ali, no caso, tem que ter um escritório ou representação desta empresa, desta autarquia ou desta fundação, não é verdade? Sim. E se não tiver, aí tudo bem, será lá na sede da entidade. Então nós temos que ver o seguinte, tudo bem, a citação então das autarquias, fundações e empresas públicas será então na pessoa do seu dirigente máximo e será no local onde foi proposta a causa, se ali tiver então um escritório, uma representação, porque se não tiver, é na sede, tá? As partes, elas deverão ser intimadas da sentença. Isso quando essa sentença não for proferida lá na audiência, tá? E como será então a intimação da sentença? Em regra, ela será por aviso de recebimento em mão própria. É a regra, tá? E as demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos seus advogados, dos seus procuradores. Lembrando que os advogados e procuradores, eles poderão ser, ali no caso, intimados pessoalmente ou por via postal. Então, aqui nós temos duas diferenças básicas. Existe a intimação da sentença e as demais intimações. As demais serão feitas na pessoa do defensor, ou seja, do advogado ou dos procuradores. Poderá ser feita pessoalmente ou por via postal. Já a da sentença, a ideia é que seja na audiência, mas se a sentença não for proferida na audiência, será então mediante aviso de recebimento em mão própria. Tá? E mais, os tribunais, eles poderão, gente, organizar, tá? Um serviço de intimação das partes e de recepção das petições por meio eletrônico. Aliás, eu estive na posse, né, do nosso atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, e ele enfatizou bem. É uma questão, gente, é uma realidade. Cada vez mais a tecnologia, então a petição eletrônica, as comunicações eletrônicas, cada vez mais faz parte do nosso contexto. Tá bom? Fica aí esta dica para vocês. E mais, não haverá prazo diferenciado, gente, para então, no caso aqui, as pessoas de direito público. E aqui é interessante, porque lá no nosso direito processual civil, por haver ali a presença do interesse público, então as pessoas públicas, elas gozam de prazos diferenciados lá, porque aqui no juizado especial, aqui não tem prazo nenhum diferenciado, nem mesmo quando houver recursos, tá? Nem mesmo para recursos nós teremos um prazo diferenciado para as pessoas, então, pública. E mais, tá? Aqui, gente, a citação para audiência de conciliação, ela deve ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Olha que interessante, lá no juizado especial estadual, então na lei 9.099, lá a audiência de conciliação são 15 dias. Cuidado para não confundir estes prazos, viu? Banca adora fazer isso. Então aqui a antecedência mínima 30 dias. Lá no nosso juizado especial estadual, lá não, lá são 15 dias. Existe um enunciado aí, o 161 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Considerando o princípio da especialidade, tá? Somente terá aplicação, então, ao sistema de juizados especiais nos casos de expressa e específica remissão ou hipótese de compatibilidade com os critérios, tá bom? Então fica aí esta dica para vocês. E mais, as partes, gente, elas têm competência, elas possuem a prerrogativa de designarem por escrito representantes para suas respectivas causas. E aqui vem o pega. Pode ser advogado ou não. E aí, mais uma vez, eu faço a remissão à Lei 9.099. Lá, até 20 salários mínimos pode ser sem advogado. Acima de 20 a 40, aí tem que ter o advogado, não é isso? E lá no juizado especial criminal tem que ter advogado. Aqui não, gente. Aqui, então, ele não especifica isso. E aí eu trouxe aqui para você uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal muito interessante. Olha só, então, já quanto aos processos de natureza criminal, em homenagem ao princípio da ampla defesa, é imperativo que o réu compareça ao processo devidamente acompanhado de profissional habilitado a oferecer uma defesa técnica de qualidade.
Então, pronto, gente. A questão, então, em relação ao juizado especial criminal permanece. Tem que ter o advogado, tá? Já aqui na parte civil, como nós vimos aqui no artigo 10, nós temos então a possibilidade de ser advogado ou não, beleza? Não esqueçam destes detalhes. E mais, os representantes judiciais da União, das autarquias, das fundações e empresas públicas federais, tá? Eles ficam autorizados, cuidado, despenquem prova. Eles podem conciliar, transigir e desistir nos processos de competência lá dos juizados especiais federais. Ah, professor, eles podem? Podem. Eles têm essa autorização, então, para conciliar, transigir ou desistir. Olha, a entidade pública que for regente, ela deverá fornecer ao juizado toda a documentação necessária, tudo aquilo que ela disponha que possa contribuir para o esclarecimento da causa, tá? E isso tudo deve ser apresentado até a data de instalação da audiência de conciliação. E mais, para a audiência de composição dos danos que são resultantes do ilícito criminal. Aqui nós então buscamos ao entendimento a questão lá nos artigos 71, 72 e 74 da Lei 9.099. O representante então da entidade, ele que comparecer, ele poderá também acordar, desistir ou transigir, tal qual existe a previsão aqui no nosso artigo 10. Então, percebam que é muito célere, é bem objetivo aqui a nossa Lei 10.259. Olha, e mais, para efetuar o exame técnico necessário à conciliação e ao julgamento da causa, o juiz então ele tem poderes, ele tem a prerrogativa, ele tem então competência para nomear uma pessoa habilitada. Essa pessoa habilitada vai produzir então um laudo. Esse laudo tem que ficar pronto até 5 dias antes da audiência, independentemente da intimação das partes, tá bom? Fica aí para você essa dica. E mais, quem vai pagar, professor, os honorários do técnico? Eles serão antecipados à conta da verba orçamentária do respectivo tribunal. Em outras palavras, o tribunal paga. E ao final, nós vamos ver quem venceu a causa. Então, se a entidade pública foi vencida, pronto, o seu valor será incluído na ordem de pagamento a ser feita a favor do tribunal, tá? Então, é muito interessante isso, porque o tribunal paga no primeiro momento, tá? E depois ele vê quem foi que venceu a causa. Então, quando vencida na causa, gente, a entidade pública, esse valor, então, entra na ordem de pagamento e aquela entidade pública vai ter que repassar esse dinheiro para o tribunal. Ninguém vai trabalhar de graça, não. Não existe almoço grátis. Nas ações previdenciárias e nas relativas à assistência social, se houver alguma designação para a realização de algum exame, nesse caso as partes então são intimadas e as mesmas terão um prazo de 10 dias para que possam apresentar quais serão os quesitos e também, que serão no caso questionados, e também quais são os assistentes que elas gostariam de indicar. Percebam então que são aspectos bem técnicos, né, pessoal? Mas tranquilo, nós já estudamos essa lei até agora, bem tranquilo. Olha, o artigo 13, ele não cai em prova, ele despenca, ele mora lá. Então, é difícil uma prova que cobra juizado especial federal que não cai isso aqui, gente. Nas causas, então, em que trata essa lei, nós não teremos o reexame necessário. Gente, como regra, lá no Código de Processo Civil, lá nós temos o reexame necessário. Sabe por quê? Quando nós falamos da coisa pública, nós estamos falando do interesse público. Então, quando uma entidade pública, quando um órgão público é vencido, quem é que paga? Quem é que arca com isso? É toda a sociedade. Então, por isso que há um reexame necessário. É uma garantia que ali o interesse público, sim, será mantido, será preservado e será lutado por ele. Só que aqui nos juizados especiais nós não temos o reexame necessário. Lá no Código de Processo Civil nós temos. Aqui nós não temos não, tá bom? Olha, caberá o pedido de uniformização de interpretação de lei federal
quando houver divergência entre decisões de direito material, cuidado, grifem direito material, a banca vai querer colocar direito formal, direito processual, não, é só de direito material, proferidas então por turmas recursais, gente. Então, quando houver, tá, uma aplicação, uma interpretação de lei federal divergente, e estas divergências, elas são sobre direito material, então nesse caso nós temos o pedido de uniformização, tá? E nesse caso, esse pedido então será proferido pelas turmas recursais. Agora, o pedido, gente, que for fundado em divergência entre turmas da mesma região. Então eu tenho duas turmas da mesma região e as duas divergiram na hora de fazer uma interpretação de uma lei federal. Nesse caso aí, o que nós fazemos? Ótimo, vamos juntar as duas turmas, reúno as duas turmas, faço uma reunião e ali então nós decidimos o conflito. Professor, mas tem que ter um presidente para conduzir isso aí. Sim, o presidente então, né, nesse caso ficará ali a cargo do juiz coordenador, ok? Normalmente é o juiz mais antigo, viu? Normalmente, em que pese aqui não haver a menção expressa quanto a isso. E mais, o pedido que for fundado em divergência entre decisões de diferentes regiões ou de proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência do STJ. Gente, aqui então é interessante. Nós tivemos aqui agora uma divergência, as turmas são de regiões diferentes. Porque, como eu falei para vocês, se forem da mesma região, aí faz uma reunião conjunta e decide. Agora, se for de regiões diferentes, ou se a divergência contrariar uma súmula, tá? Se então contrariar também uma súmula, tá, do STJ, nesse caso então, tá, será julgado por uma turma ali muito interessante, que é o seguinte, olha só o que vai ser feito aqui. Então, se as turmas forem de diferentes regiões, ou se for proferida ali, né, uma decisão que é contrária à súmula ou à jurisprudência do STJ, então, gente, esse pedido ele será julgado por uma turma de uniformização. Nessa turma nós teremos a presença dos juízes da turma recursais sob a presidência do coordenador da Justiça Federal, tá bom? Então não esqueçam destes detalhes. E mais, a reunião então dos juízes domiciliados em cidades diversas. Hoje nós sabemos que há uma contenção de gastos muito grande, hoje nós sabemos que os deslocamentos cada vez mais são mais complicados, então hoje já existe a possibilidade de se realizar esta atividade via eletrônica. Quando a orientação acolhida pela turma de uniformização em questões de direito material contrariar a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, gente, nesse caso, a parte interessada ela tem competência para provocar, então, ali a manifestação do STJ. E aí, sabe quem vai decidir isso? O STJ. Então, nessa situação aqui, é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, quem irá, então, no caso, tá? Quem irá decidir sobre esta divergência. Beleza? Não esqueçam disso. E mais, professor, o senhor tem aí alguma informação jurisprudencial sobre esse tema? Claro que eu tenho. Olha só, a turma então de uniformização, gente, ela pode contrariar a súmula ou jurisprudência dominante do STJ? Bem, nesse caso, gente, nós temos aí um julgado muito interessante. Olha só o que diz o julgado, então, na sua literalidade. As hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no artigo 14 da Lei 10.259, que estabelece a competência desta turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais quando demonstrada divergência entre decisões sobre questões de direito material de turmas de diferentes regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do STJ. E aí nós falamos, olha só o que diz então a segunda parte desse enunciado. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º
tá? Paradigmas emanados do Tribunal Regional Federal não possuem aptidão para instauração de pedido de uniformização de jurisprudência. E é isso aqui que a banca cobra. Então, muito cuidado com esta jurisprudência, muito cuidado com estes, tá? Com tudo isso que nós temos falado até agora aqui, justamente porque turma de uniformização é um assunto constante na nossa prova. Bem, com isso aí chegamos ao final então deste nosso segundo bloco. Mais uma vez eu quero enfatizar a vocês o seguinte. Eu vi algumas perguntas aqui que vocês estão me fazendo, eu estou acompanhando aqui. Professor, o que o senhor me diz a respeito de legislação na nossa prova? Então, é a pergunta do José Antônio. José Antônio, legislação terá um peso fundamental na sua prova. Primeiro, um concurso como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, espere a participação nesse concurso dos melhores candidatos, se não for do país, os melhores candidatos estão entre os melhores de todo o país. Pode ter certeza de uma coisa, eu vou muito a eventos presenciais no Rio de Janeiro, vou muito. E posso garantir uma coisa a você, eu conheço o pessoal do Rio de Janeiro, aliás, os meus alunos dos presenciais aí no Rio de Janeiro, um forte beijo para vocês. Eu estou falando com os melhores, vocês são os melhores. Então, num concurso como esse, uma questão faz toda a diferença. Então, legislação, sim, ela terá um peso fundamental na hora de você obter ali uma boa classificação. Não existe, e eu tenho falado muito isso nos eventos aos quais eu tenho participado, não existe matéria que você deve deixar de lado lá no seu planejamento. Não existe. Eu ouso a dizer a você, eu não sei se a prova poderá ser muito difícil, porque isso baixa um pouco a nota, mas que eu entendo que o sarrafo vai ser alto, você pode ter certeza. Então, não descarte qualquer legislação. Ok? Uma outra pergunta. Professor, como eu estudo legislação? Eu dou uma lida hoje e depois só na véspera da prova? Gente, essa aqui é a pergunta da Isabel. Isabel, legislação eu não recomendo isso. Legislação eu recomendo você fazer duas coisas. Primeiro, é o que eu chamo de aprendizagem ativa. Quando você pega uma matéria dessa, você deve anotar aquelas dicas que o professor deu, aquelas que são as mais importantes. Tipo, não há reexame necessário aqui, nos juizados especiais federais. Tá, tudo bem, você anota isso. E aí, não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, mas quando eu vou nos eventos, eu sempre sugiro, façam fichas. E aí, o que você faz? Pelo menos uma vez na semana, eu recomendo 2 em legislação, pega estas fichas e dê uma lida naquelas anotações que você fez. Isso se chama, no caso, aprendizagem ativa. Agora, o que eu recomendo? Faça um planejamento simples. Nesse planejamento, contemple 2 matérias por dia. Então eu sugiro um planejamento de 4 horas de estudo por dia. 1 hora para a primeira disciplina, doutrina, a segunda também doutrina, 1 hora para que você possa fazer os resumos destas 2 e 1 hora para você fazer em 30 minutos exercícios sobre matérias de questões que você estudou no dia anterior. Porque, por exemplo, se você for fazer uma questão de prova aqui agora comigo sobre este assunto, eu tenho certeza que você vai acertar. O interessante é que você pratique isso amanhã. Me perguntaram, professor, qual é o ideal que você entende? Olha, gente, isso vai depender muito, mas eu recomendo no mínimo 4 horas de estudo por dia e no máximo 8. Sabe por quê? A sua capacidade de retenção da informação, ela também tem um limite. Na média, nós conseguimos estudar 8 horas por dia, no máximo. Tem feras como vocês que estudam 10, 12, 14, mas é na hora que você dorme que você vai sedimentar o que você aprendeu. Então, por exemplo, eu aqui assim, não é promoção, mas por exemplo, eu fiz mais de 200 concursos na minha vida. 62 eu passei dentro do número de vagas, 62, 9 em primeiro. Eu não fiz para ser primeiro ou nada disso, eu fiz para passar. Mas eu sempre segui essa lógica. Eu tenho uma limitação pessoal. Eu estudo, gente, 6 horas por dia, no máximo. Eu não passo disso.
não passo. E, no meu caso, domingo eu tiro para eu fazer o que for, jogar bola, assistir jogo. Então, essas perguntas que vocês estão me fazendo aqui de legislação, faça um planejamento, gente. Tem matéria que sempre cai em concursos públicos. Então, a 10.259 é uma delas, tá bom? Então fica essa dica aí, tenha e resolva questões. E toda vez que você errar uma questão, corre lá na legislação, vê o motivo pelo qual você errou e anota ali o motivo pelo qual você errou. Pode ter certeza, você vai gabaritar legislação, tá bom? Eu gostaria de responder muitas perguntas aqui, mas aí o nosso evento também não evolui. Vou dar aqui um intervalinho para você de 2 minutinhos e eu venho para o nosso terceiro bloco, bloco raiz, para a gente encerrar então essa nossa revisão turbo. Um beijo para vocês, até já. Tchau, tchau. Gente, foi aí então essa nossa aula. Parabéns a todos que estiveram aqui, muito obrigado, tá bom? Forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus.